Hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de discernimento que existem. Quando eu começo a falar desse tema, as pessoas querem se aprofundar, porque é um tema muito gostoso, é um tema que faz sentido para nós, porque nós somos filhas de Deus e nós amamos nos relacionar com Ele. Mas muitas vezes, será que a gente sabe qual é a forma que Ele se revela a nós? Qual é a forma que Ele fala conosco? E existem 4 formas que Deus fala com a gente. Interessante dizer que nenhuma dessas formas existem algo maior ou melhor que o outro, tá? São as formas que Deus escolheu para se revelar, para falar, para trazer ao seu coração. Então é importante a gente deixar claro que, não, porque o outro vê é melhor ou porque o outro sente é melhor, não. Deus manifesta a forma que ele escolheu para falar com você. A primeira forma que Deus fala com a gente pode ser através das visões, né, ou sonhos, que a gente chama de seer. Então, quando a pessoa ela tem à noite muitos sonhos, e são sonhos assim que ela entende que são sonhos de Deus, que ela vê imagens, figuras, histórias. Dentre essa forma existem outras. Então, por exemplo, visões. Visões é algo que eu tenho acordada. Então, eu estou aqui orando por alguém, ou fazendo uma intercessão por alguém, ou mesmo como já aconteceu comigo numa academia. Eu estava fazendo um exercício físico e no meio da academia Deus me mostrou um objeto e eu já entendia por que que eu estava vendo aquele objeto. Então, isso também pode acontecer. São o quê? Visões, são impressões, são formas, objetos que Deus mostra no nosso espírito. Pode ter cenas rápidas na mente, símbolos, porta, chave, rio, fogo, cadeado. São diversos símbolos que Deus mostra e até sequências de revelação, tá? Então, a gente pode ver uma sequência assim do que vai acontecer. Então, essa é a forma como Deus usa para se falar com o seer. E ele revela tudo o que está oculto através de uma linguagem simbólica. Então, por exemplo, eu vi cobras. Cobras pode significar traição, pode significar perigo, pode significar alguém que vai se machucar. Então, isso pode estar se revelando a uma situação da tua vida, a uma decisão que você tem que tomar, alertas, direções que você precisa ali para tomar cuidado. Então, existe algo muito importante. Nem tudo aqui vai ser exatamente literal. Então, um leão pode ser um ataque, mas também pode ser o quê? Uma figura de autoridade, de poder, de revestimento, porque Jesus é o nosso leão de Judá. Então, quando você tem as visões, precisa de uma interpretação clara e não apenas uma emoção. Por isso que é importante a gente poder estar assim interpretando, tendo um entendimento, né, buscando na palavra sempre a confirmação daquilo que o Senhor nos mostra. Vamos agora para o segundo tópico, tá? O segundo é o hear. Então, ele escuta. O que que ele escuta? Ele recebe um discernimento através de palavras, frases e direções internas. Você já passou por algum momento onde você escuta assim: liga para tal pessoa, fale com ela. Eu quero que você mande uma mensagem assim. Eu quero que você mande esse texto bíblico para ela. Então, você escuta aquilo que vem da parte do Senhor. Vamos trazer um contexto bíblico? Samuel, quando ele escuta a voz de Deus 3 vezes, ele ouve, né? Ele fala: Samuel, tem alguém o chamando. O importante aqui a gente entender que o hear é aquele que escuta a voz. Pode ser uma voz audível e pode não ser uma voz audível, tá? Não precisa ser uma voz audível, mas Samuel, mesmo pequeno, ele ouviu a voz de Deus. E aí pode ser uma frase simples: espera, continue, vire para aquele lado, agora vá, ligue para essa pessoa, faça essa mensagem. Então, assim, um versículo que você caminha para alguém e aquele versículo, nossa, fez uma diferença enorme na vida de uma pessoa que estava precisando daquilo nesse momento. Então, o here pode ser uma direção prática, uma correção, uma confirmação, uma palavra de encorajamento, uma revelação clara do que aquela pessoa precisa fazer. Só que a gente tem que lembrar que nem todo pensamento é uma voz de Deus. Então a gente tem que aprender a discernir a voz de Deus. E toda vez que o Senhor traz a voz dele, e a gente, como que a gente reconhece? Quando há paz, quando a gente confirma com a palavra de Deus e quando tem uma confirmação de acordo com o tempo. Então, muito importante, todas as vozes, tudo aquilo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente sente e que a gente tem uma convicção, a gente precisa procurar esse alinhamento com a palavra de Deus.
E agora nós vamos falar do terceiro modo que Deus fala com a gente, que é o knower. Simplesmente você tem uma bússola, é uma convicção interna imediata. Então vamos supor que você está numa situação de conflito, é grande, de crise, né? Você simplesmente sabe o que tem que fazer, como se houvesse uma bússola dentro de você. Não tem um processo lógico, não tem um pensamento estratégico, você simplesmente vai e faz o que tem que fazer, você sabe o que você precisa fazer. Então, é uma situação simples. Por exemplo, eu estava diante de um lugar onde eu estava intercedendo por algumas pessoas e de repente eu vi uma pessoa e o Senhor falou assim: vai ali nela, né? Eu tenho uma convicção de que precisa ser aquela pessoa, eu fui direcionada àquela pessoa e não foi algo que eu ouvi. Eu tenho uma convicção de que eu preciso ir até aquela pessoa naquele momento para entregar algo que o Deus me falou para entregar. Então, assim, o knower, ele também discerne as intenções, ele consegue perceber, fazer uma leitura das pessoas, das situações, dos ambientes. Então, a gente entra num ambiente, a gente consegue perceber algumas coisas ali que não é comum a qualquer tipo de pessoa. Então, a gente percebe expressões, comportamentos, algumas coisas que você vai ter uma proteção rápida espiritual, você vai proteger pessoas, vai saber onde guardar o seu coração, onde você tem um lugar seguro para expor o seu coração, você é fácil de tomar decisões rápidas e urgentes, e você tem uma percepção de uma verdade oculta. Você acabou de conhecer uma pessoa e de repente o Senhor revela algo sobre aquela pessoa que você fala assim: nossa, mesmo que essa pessoa aparenta que não está dizendo isso, parece que eu sinto uma outra coisa. Ou mesmo que essa pessoa, todo mundo ache que essa pessoa não é uma pessoa confiável, eu sinto que ela é confiável. Então o know ele tem essa grande percepção. Agora nós vamos falar do nosso quarto, que é o feeler, que é aquele que sente. Gente, eu amo andar com os feelers, né? Aqueles que sentem os ambientes, sentem a atmosfera. Então, se tá uma atmosfera carregada, eles sentem rápido. Pode ser até uma situação assim no carro. Vamos supor que meu filho, eu estava ali numa discussão calorosa com meu marido, meu filho não estava. E de repente, meu filho entra dentro do carro sem saber o que tinha acontecido e ninguém comentou. O feeler, ele consegue sentir essa atmosfera muito rápido, sem que ninguém tenha falado nada. Então é algo assim que realmente o coração dele é um coração inclinado, é um coração mais sensível para sentir as coisas. Se a gente tivesse que trazer alguém para comparar com esse tipo de sentimento, seria Jeremias, que é o profeta chorão, né? A gente fala do profeta chorão na Bíblia. Então seria aquela pessoa que ela chora com muita facilidade, ela tem os sentimentos mais aguçados, ela consegue sentir se no ambiente tem paz, se no ambiente tem conflito, se tem opressão, se tem leveza, se tem alegria, se tem diversão. É um conflito invisível, então ela consegue perceber. Geralmente os fillers são usados intensamente e intencionalmente na intercessão. Eles têm grandes percepções de ambientes espirituais, eles têm sensibilidades e dores ocultas. Às vezes ele chega perto de alguém e consegue sentir, é como se Deus derramasse com ele, para ele, a carga da outra pessoa ali. Se aquela pessoa está sofrendo, é como se Deus compartilhasse o mesmo coração com ela. Ela consegue sentir aquele sofrimento que a outra pessoa tem. Ela consegue perceber se essa pessoa está feliz, está irritada, está alegre. Deus ele vem e ele compartilha o coração dessa outra pessoa com quem é um filler, tá? Então ele consegue ter um discernimento muito rápido das atmosferas. Nem tudo, nem toda emoção ela é espiritual, tá? Um problema que os fillers podem encontrar é achar que toda emoção é espiritual. Não, às vezes pode ser uma emoção mesmo do seu coração, né? Uma emoção mesmo gerida ou está dentro de você e você está confundindo com a atmosfera. Ou ao contrário, você sempre entra em ambientes, você percebe essas atmosferas e você acha que é você, que também esse contrário pode ser também algo negativo e pode te trazer assim um pouco de dificuldade para gerir as emoções, tá? Quando o filler anda numa maturidade, ele consegue discernir se isso é da atmosfera ou se isso vem dele, tá? Então, ele precisa ter cuidado e maturidade emocional para identificar o trauma, o cansaço, a ansiedade com percepção espiritual. Então, por isso que o filler tem que ter muita maturidade de discernir as atmosferas, porque ele sente as coisas muito rápido. Então, por favor, tenha sabedoria,
Pergunte para o Espírito Santo qual é esse sentimento, qual que é essa emoção, por que que eu estou sentindo isso, de quem que vem isso e como que eu preciso usar, por que que o Senhor está me trazendo essa informação, tá? Então, na prática, o Espírito Santo ele sempre vai caminhar por essas quatro linguagens. Cada um desses tem diversos exemplos na palavra de Deus, tá? Então, a gente viu aqui o seer, que é quando você vê algo, o feeler, que é quando você sente algo, o hear, quando você escuta algo, e o know é simplesmente você sabe o significado de algo, você simplesmente sabe alguma coisa. Então, isso a gente precisa desenvolver de uma forma madura. Todas essas quatro formas, muitas vezes, se eu recebo essas informações do Senhor e vou falando essas informações de formas aleatórias ou de forma não sábia, isso pode gerar vários conflitos na comunidade, na família, na igreja, onde você caminhar. Mas se você caminha dentro de uma maturidade, perguntando: "Espírito Santo, eu devo compartilhar isso? Espírito Santo, eu preciso só orar por isso? Espírito Santo, eu preciso, revelar isso a alguém, né, compartilhar isso com alguém?". Então, a importância de primeiro estarmos alinhados na palavra, pedir uma confirmação na palavra, e depois de nós termos esse discernimento, essa sabedoria de saber se isso é para ser, divulgado, partilhado ou simplesmente é para você orar. Então, importante aqui, Deus não fala só de uma forma, ele fala de diversas formas. Eu espero que você tenha conseguido compreender neste vídeo qual é a forma que Deus mais fala com você. E se você compreendeu, vou pedir para você deixar aqui embaixo e também compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que vai ajudar a ter um entendimento maior. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada.